7 horas e 48 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também lá em nossas redes sociais, pessoal já participando, interagindo com a gente aqui, nosso carinho, gratidão, sempre aí pela audiência e pela companhia. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Faz 24 graus agora aqui no centro de Campos e tem um tempo ainda bem nublado neste momento. Não chove, não tem previsão de chuva para hoje, a máxima é de 29 graus. No programa de hoje, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, junto com o Edmundo Siqueira, estamos recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Campos, o vereador Marquinho Bacelar. Marquinho, eu vou abrir esse bloco com a CPI da educação e tentar, claro, evidente, né, saber em que pé está, o que você tem de novo para acrescentar para a gente. A CPI foi criada em outubro de 2023, acho que 27 de outubro, e logo depois houve um processo na Justiça que suspendeu a CPI, eu acho que em novembro. Uma decisão, né? Liminar. Uma liminar, não foi? 8 de novembro, decisão pela suspensão, não eliminou, mas suspendeu a CPI. E isso, Vladimir citou aqui, que era uma irregularidade dos trâmites legais ali da Câmara. Bom, a CPI, segundo as informações, e voltando a falar... Os Bacelar reverteram no TJ... Voltou a acontecer... E aí sim, porque tem vários episódios, então vai ficar bem longo, mas eu quero encurtar ao máximo aqui para você tentar falar mais aí da CPI. Mas aí sim, a CPI então, o seu grupo reverteu essa decisão da Justiça, voltou à ação e aí então teve mais duas etapas que eu posso citar. Pelo menos uma, que foi aquela em que a gente pôde acompanhar de alguns integrantes da CPI visitando a secretaria, até com os coletes, aquela coisa toda. E a outra foi um outro episódio que eu acho que precisamos também citar, foi a mudança dos vereadores por conta da cassação. Inclusive mudou uma peça importante, que era o Maicon Cruz, que acho que era o presidente da CPI, né? Ligado à educação, muito ligado aí ao setor. E dentro dessa mudança... faziam parte do grupo, já permaneceram, né? O Igor Pereira, o vereador Leon Gomes e o vereador Dandinho de Rio Preto. Com a ausência de Maicon Cruz e de Rogério Matoso, que foram cassados por conta daquela fraude na cota de gênero. Leon Gomes é do governo, correto? Hã? Leon Gomes é do governo. Leon do governo. É porque esses já faziam parte. Igor, independente da posição de grupo. Ah, tá, da CPI. Da CPI. Perdão. Igor, Leon Gomes, que voltou. E depois eu quero te fazer uma pergunta do Leon também. Mas vamos lá, para fechar. E aí o Dandinho também. E aí o Maicon Cruz, Rogério Matoso saíram. Você escolheu Fred Machado e Elinho Naim. Em que pé está essa CPI? O Vladimir falou que vocês não conseguiram documento nenhum naquela diligência, naquela ação. E o Leon Gomes falou nesse programa aqui que a CPI seria nula só pela mudança de ano. Isso não sou eu que estou falando, é ele que afirmou que automaticamente toda CPI, quando vira o ano e ela não acaba, tem que voltar ao plenário para ser votada. Ele falou, inclusive, que era um dos motivos para ele retornar à Câmara. Em que pé está essa situação toda? Primeiro, até mandar um abraço para o Tenente Tavares e o pessoal de segurança presente, que mandou mensagem aqui, está nos assistindo. A CPI da Educação é sigilosa, está entre os membros da CPI da Educação. O que me espanta realmente é uma CPI investigativa, você tentar barrar ela judicialmente. A gente conseguiu reverter, a Câmara reverteu a decisão, a CPI continua em andamento, está chegando em sua fase final de prazo agora, tem que ser concluída, se não me engano, mês que vem, início desse mês logo. O que me espanta também é o prefeito falar que é ilegal, que usou trâmites errados no regimento da Câmara, o Leon ser conhecedor tão profundo do judiciário assim, e ser a solução, a importância dele de voltar para a Câmara para ser uma solução para barrar uma CPI, é uma boa bandeira política para ele. Isso em umas reuniões políticas seria interessante ele falar que ele voltou para o cargo de vereador apenas para barrar uma CPI. Mas se eu cometi erro no regimento, se o Leon está certo, eu queria perguntar por que a CPI continua em andamento e por que eu não fui afastado do meu cargo de presidente. Que muito se falou lá, aquele festival de ataques dos vereadores à base, que eu estou ditador, que eu atropelo o regimento, mas até agora não tem um processo movido contra mim.
Não tem nada de afastamento, não respondo a processo algum. E, repito, não tem medo. Decisão judicial tem que ser cumprida. Ninguém é doido de peitar o judiciário. Mas é isso. Se eu estou errando tanto, se eu estou atropelando tanto, se eu estou cometendo crime, por que ainda não fui afastado? Não sofro algum processo? Repito, a CPI é sigilosa, segue em andamento. Tem seu prazo final agora, já. Se eu não me engano, é início do mês que vem. Me permite só uma colocação aqui, que o Vladimir citou nesse programa aqui no dia 29, quando ele esteve, é que a CPI é eleitoreira. Quer comentar? O que me espanta também é ele saber que não foi pego nenhum documento na diligência que os vereadores fizeram, que a CPI é sigilosa, só se alguém teve ordem para não passar os documentos, que seria crime. Agora é esperar se a CPI vai apresentar seu relatório final para a gente avaliar o que ocorreu, se ocorreu algum crime ali. Eu, de forma leiga, da minha opinião particular, me espantou muito esse movimento, esse gasto. 2 vereadores, se não me engano, da base do prefeito, contrataram um escritório de mais de 1 milhão em Brasília para tentar barrar essa CPI. Enfim, me causou estranheza esse movimento, esse gesto todo aí. Eu acho que essa CPI tem alguma coisa a achar, vista a qualidade das escolas que a gente tem, qualidade da merenda, a questão dos uniformes, de bola comprada superfaturada. Então tem muita coisa na educação que precisava ser investigada, como até um incêndio que ocorreu no depósito da Secretaria de Educação, incêndio que vem se tornando comum nos órgãos públicos de Campos. Então a gente tem que avaliar muito isso. A gente tem que essa CPI, os membros, espero que tenham feito um trabalho investigativo muito bom, e se houve erro, que seja punido os culpados, e se não houve, que venha outra CPI investigativa para qualquer outro setor ou secretaria. Marquinhos, esse bloco é de assuntos espinhosos nessa relação executivo-legislativo. LOA, né? Acho que todo mundo sabe, não preciso relembrar aqui didaticamente o embate da LOA, né? Levou manifestações em frente à Câmara Municipal. Seu pai reagiu de maneira muito incisiva. Também não vou repetir aqui o que ele colocou. Tenho muito respeito ao seu pai. Já o enfrentei, conheço. Mas, enfim, vou pegar aqui análises de pessoas que não estão nem num grupo e nem no outro. Né? Um dos prefeitáveis de hoje, o Alexandre Buchaú, já foi próximo ao Rodrigo, depois está afastado, quer dizer, não tem ligação com o grupo de vocês, tão pouco com o grupo de Vladimir. Ele classificou a LOA, que acabou sendo votada e aprovada como extensão da oposição, após uma reunião no Ministério Público, você participou junto. Primeiro foi só Vladimir, depois só você, depois os dois juntos, né? Acabou sendo aprovada. E Buchaú colocou aqui, em termos políticos, palavras dele, abre aspas, foi um tiro de canhão no pé. Ele usou essa expressão para falar da LOA para a oposição. E outra pessoa essa então nem participa de política partidária, é o Milton Garcia, que é cientista político e professor da UENF. Eu vou repetir aqui o que ele falou. Abre aspas. É necessário que o Poder Legislativo tenha maior... E aí é questão do nível do debate. É necessário que o Poder Legislativo tenha maior qualidade. O espetáculo que a gente viu foi meramente de embate político na disputa de oligarquias, por conta do calendário eleitoral. Isso beira mais a chantagem política, disse o professor Milton Garcia. Como é que você reage a essas críticas? Acho que crítica é isso, é saudável. A gente tem que absorver as críticas. Logicamente que o nível de debate tem que ser melhorado, mas no calor de um discurso ninguém controla. A gente sabe que você está dentro de um calor de uma discussão, acaba elevando ou baixando o nível. Mas eu acho que política não é feita só de ciência, não é feita só de matemática, é feita do dia a dia, é feita do sangue que corre nas nossas veias. A questão da LOA, para mim, eu acho que o maior vencedor da LOA foi a população. Quando parte da mídia falava quem vai vencer, oposição ou base, para mim quem ganhou foi a população. Eu brinco, acho que 80% da cidade não sabia nem o que era LOA. Todo mundo passou, pelo menos, a ouvir o que é LOA, não sabe o que é, mas descobriu a importância da LOA para a população. Ali foi feito vários movimentos covardes por parte do prefeito para pressionar. Eu acho que definitivamente ele entendeu. Quais, por exemplo? A reunião que ele fez com os comerciantes do Farol, incitando eles aí à porta da minha casa, à porta da casa de Hugo Pereira, à porta da casa de Bruno Viana, no Farol, foi pesada. E eu sempre defendi que pode ter manifestação, tem que ter manifestação, criado dentro do sindicato, já falei isso, vivi greves com meu pai, só que a manifestação tem que ser no órgão público, na prefeitura, na Câmara, ele incitar a população aí na porta da sua casa, onde você está com sua família, eu acho jogar baixo.
Paulo Irano, por exemplo, um senhor de idade, médico, me chamar de assassino caso eu não vote a Lua, foi um pouco insano. Eu até brinquei, ele responde a 2 processos de desvio de dinheiro público. Acho que quem desvia dinheiro público da saúde, sim, é assassino. Não quem está defendendo ali projetos que não estavam inclusos na Lua. O debate da Lua foi muito, muito bem debatido. O Ministério Público até, Vladimir foi sozinho, depois foi nós dois, eu não tinha sido convidado para ir sozinho. Fui com ele e lá realmente vários questionamentos. E uma das indagações que eu fiz às promotoras é por que todos querem saber a data da Lua e não o porquê de não votar a Lua ainda. E lá pude expressar o porquê de não votar a Lua, chegou no entendimento de algumas melhorias para a população dentro da Lua, só que infelizmente, acho que toda a população já sente isso, e nós políticos e a imprensa, até agora a Lua não foi cumprida em sua totalidade. Eu acho que nem todas as melhorias que a gente fez ali, nada evoluiu, nem transporte universitário, nem transporte público, nem a situação da Câmara, que muitos falam. Então o prefeito mantém a linguagem familiar dele de não manter palavra, de não cumprir com sua palavra, e a gente seguiu. Mas acho que a Lua, quem venceu foi a população. O embate foi acirrado, teve nível baixo, teve nível alto, teve Ministério Público, mas eu acredito que a população ganhou, que o dinheiro que seria destinado para uma área só foi expandido ali dentro. Agora resta ele botar em pauta realmente, cumprir a palavra dele e fazer as melhorias que a gente lutou tanto ali dentro. Eu, quando fui fazer esse rescaldo da Lua, eu não ouvi só críticas, eu ouvi pessoas do grupo de vocês também. Falei com um vereador, Rafael Twin. Eu vou repetir aqui algumas análises sobre aquele episódio. Rafael Twin, hoje pré-candidato a vice na chapa Thiago Rangel, pela oposição a prefeito, estivemos vendo um abraço, Rafael, colocou aqui, abre aspas, nessa política assistencialista do governo Vladimir, né, não só nos RPAs, a Lua deste ano reservou 48 milhões ao cartão 8K, aumento de 12 milhões em relação ao ano passado. Outra pessoa que se manifestou foi a advogada Priscila Marins, presidente da APOI, que colocou assim, abre aspas, na complexa situação da Lua em Campos, o erro maior partiu do Legislativo, que, ao retardar a votação da Lua, ameaçou a continuidade de serviços providos pelas instituições de assistência social do município. E, por fim, a opinião do Alcimar Ribeiro, que é economista e professor da UENF, ele colocou aqui, abre aspas, o Legislativo errou por não ter projetos e não respeitar os prazos da aprovação da Lua. O Executivo errou por não elaborar uma peça orçamentária de interesse real à população, abrindo espaço a questionamentos de ordem politiqueira. São 3 análises. Como é que você analisa as 3? Acho que quem analisa melhor a Lua é quem viveu a Lua. Quem recebeu a Lua, quem debateu a Lua, quem tentou de forma pacífica resolver os problemas da Lua. Twin é um cara que pode falar muito bem sobre a Lua, que estava com a gente ali na briga. Como eu disse, a Lua realmente favorecia só o que o prefeito queria, aumento de RPA, aumento do cartão 8K. O que a gente frisa que não é, a gente não está julgando que não é importante, mas por que a parte do trabalho em renda ter só R$400 e o cartão 8K 48 milhões? A gente tem que ter um consenso de profissionalizar a população. Esse foi um dos debates. Eu acho que em relação a apoio aos outros órgãos, ou as declarações foram induzidas, ou mal intencionadas, ou interesses particulares, ou realmente não tinham conhecimento do que estava ocorrendo. Dentro de todo o processo da Lua, eu vim embasado pelo meu grupo jurídico, hora nenhuma, nenhum projeto poderia ser suspenso, hora nenhuma aquela covardia de cancelar um final de semana no Farol, que os comerciantes encheram o seu comércio de mercadorias para vender. Isso não poderia ter parado, não era para ter parado, porque isso já estava dentro de orçamento de resto do ano passado. Então, acho que quem deu opinião ou não se aprofundou, ou se aprofundou, usou de forma particular, de interesse particular, para dar opinião. Como eu digo, aquela manifestação... Você fala em relação a Priscila? Fala em relação a todos que se manifestaram. De algumas instituições, a gente pôde averiguar que tem gente, filho que é RPA, parente que é DAS, então acho que é uma opinião que já vem meio controversa. Se você tem ligação direta com o prefeito, acho que você tem que averiguar a sua posição. Então, aquela manifestação na Câmara, gostei, manifestação é bacana, usaram ali, algumas pessoas exaltaram o discurso, cometeram crimes ali dentro. Achei errado também crianças com autismo ir para aquele negócio de fogos, barulho. Pessoas, vereadores que defendem tanta causa, que se aprofundam tanto da causa, levar essas crianças para lá. Eu achei meio apelativo, mas acho que a manifestação é válida. Ali foi uma manifestação pacífica, onde cometeram os erros individuais, mas a manifestação no geral... Você não acha que ela errou ao colocar
Não vou citar nome porque eu não vou dar luz a quem não merece luz. Mas um conhecido militante do governo, que já foi expulso do plenário algumas vezes por manifestações indevidas, ele comandar ali o trio elétrico, isso não foi um erro do governo? Eu acho que é parte de todo o governo, não tem uma autonomia. A gente fala que o Vladimir está prefeito, mas a palavra final me mostra não ser dele, me mostra ter ali um desmando. É como a gente disse, a gente falou das cadeiras de vereadores aqui, vai fazer X, outro vai fazer Y, a gente vai chegar nesse ponto. O que adianta fazer X, Y se não manter seu grupo? Ele começou com 24, só tinha eu na oposição. Terminou eu, presidente da Câmara. Então, muito se passa nisso. Na sua posição firme, você cumprir palavra, coisa que ele não faz, então não adianta você fazer 24, 25. E as manifestações realmente é um espelho do governo, um desmando, um despreparo, um desespero para ele ali só atacar e pressionar. Eu acho realmente que na LOA ele descobriu o quanto a família Bacelar mantém sua posição firme, independente da pressão, independente de ameaça, independente de articulações de bastidores. Como eu falei na sessão, acho que está bom do prefeito, ou de secretários, ou de empreiteiros procurar vereadores de oposição. Deixa a gente trabalhar, deixa a gente tocar nossa ideia de trabalho e defender a população. Se a LOA não for votada, ela pode usar o orçamento anterior, né? Até determinado ponto ela pode usar o orçamento anterior. A gente deu uma ideia lá de achar uma brecha na economia também para ele usar parte do recurso. Enfim, caminho tinha. Ele não quis usar o caminho, ele quis pressionar. Marquinhos, entrando ainda nas declarações do Vladimir aqui no programa, ele manteve duas posições aqui que eu acho que se complementam. E eu queria ouvir você em relação a elas. Uma delas, talvez depois de a gente falar como foi mais forte, foi uma provocação, ao meu ver, mas uma delas foi em relação à eleição do Rodrigo, seu irmão, para presidente da Alerj. Você falou agora há pouco que o grupo dele tem dificuldade de cumprir palavras e tal, mas ele afirmou que a palavra dele foi mantida e que o voto do Bruno foi no seu irmão, por causa de palavra dele, né, pela palavra mantida, e que isso foi feito pressão de outros lados, que eram candidatos também, tal, mas que ele manteve a palavra e apoiou o Bruno. Fez uma ligação para o seu irmão, e tudo isso ele relata aqui, falando, o voto é seu, independente de se perder ou ganhar, o voto é seu. E que isso também foi uma articulação do governador, Cláudio Castro, da época, que ainda é governador, mas entendeu, a articulação da época que mudou o desenho do governo todo para poder seu irmão ser eleito. E aí ele fala também, mais ou menos na mesma fala, que o seu grupo, que o Rodrigo, né, não tem voto. E aí uma declaração que ele fala e repete depois, que o capital do político é o voto, que o seu irmão não teria voto, que se houvesse a condição de ter voto na cidade, você seria o candidato colocado para a prefeitura. Então, assim, se a construção dele está como eu imagino, ele está dizendo que o cargo do Rodrigo, enquanto presidente da Alerj, foi meio que colocado pelo governador e por ajuda das pessoas, e que vocês não têm voto na cidade, né, de origem. É a declaração do prefeito. E aí eu queria ouvir você em relação a essas duas posições do prefeito, em relação a esse caso específico do bastidor da eleição do seu irmão e a declaração que vocês não teriam voto. Acho que a primeira eleição do Rodrigo, a primeira pergunta que tem que se fazer é: Vladimir tem voto na Alerj? Será que se ele pedisse ao Bruno Deuari para não votar em Rodrigo, isso ia acontecer? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. Porque Bruno Deuari é ligado ao governador. E se o executivo fosse a palavra final para se eleger um presidente do Legislativo, o Vladimir não teria Fábio Ribeiro na presidência da Câmara de Campos? Então eu acho que, logicamente, o executivo, o governador e o prefeito interferem muito numa eleição do Legislativo, mas não é a palavra final. Acho que o poder de articulação de Rodrigo ali foi muito grande. É logicamente que é um cargo que quem tem o preparo almeja, é um cargo importante. É lógico, presidente da Alerj é um cargo de muita importância, um orçamento gigante, em que Jair se colocou no pleito. Mas, logicamente, muita gente se coloca para se valorizar, não sei se foi o caso do Jair, mas a pergunta que fica é: Vladimir tem voto na Alerj? Vladimir tem deputado estadual na Alerj? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. Hoje, se o Vladimir pedir para o Bruno sair da base do governador, o Bruno vai sair. E o porquê faria isso? Eu vejo o grupo todo de Vladimir hoje atacar o governador. Por que o deputado que ele diz ser dele, Bruno Deuari, não ataca o governador?
não mostra que o governador está deixando de fazer por Campos. Então essa é a primeira pergunta. Em relação a votos, o vereador mais votado da história de Campos é meu pai. Eu, se eu não me engano, fui o 3º ou 4º mais votado no mandato meu de vereador. Rodrigo, um dos mais votados para deputado estadual, 2 mandatos. Meu pai, 3 mandatos, um com aquele no período lá de Rafael, com problema subjúdice. Acho que questão de voto, se a gente está eleito com cadeira, com mandato, a gente tem voto. A gente trabalha, a gente está com voto, a gente está com mandato. Então esse é o ponto. Agora ele almejar, ele querer colocar alguém para disputar contra ele, a prefeitura, é diferente. Ele tem que entender que eu não fui criado com ele no palácio, não sou primo, não sou esse espelhego que ando com ele. Acho que para vir candidato a prefeito, eu pude falar em off, a pessoa primeiro tem que doar seu tempo, abrir mão da família. Eu acho que segundo, tem que ter conhecimento amplo de todos os problemas da cidade. Eu acho que ter prioridade, maturidade para se colocar como prefeito da cidade de Campos. E o Vladimir não tem nenhum desses 3. E chegou lá no voto. Democraticamente tem que ser respeitado. Eu não tenho vontade, não tenho ambição, não quero ser prefeito. Como eu falei até, acho que foi na plenária, em outra entrevista. Tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, eu quero curtir a fase da minha filha, quero meu tempo. Essa decisão foi pessoal ou foi do grupo? Minha adesão pessoal, já de tempo. Muito se especulou, se usou isso, se falou, mas minha posição particular, nunca quis. Eu tenho uma filha pequena, eu quero curtir meu final de semana, como eu falei, ter meu tempo de curtir minha filha, tomar minha cerveja. Falei, sou grupo. Se o grupo inteiro entendesse, Marquinhos, tem que ser você, senão não tem solução. Logicamente, estou dentro, que eu não sou de fugir do fogo, mas minha opinião particular hoje é eu não quero. Não tenho preparo para isso. Como eu disse, a pessoa tem que estar amplamente preparado com todos os problemas da cidade. O que não pode é a gente ser eleito para andar jet ski, para ficar chupando laranja em rede social, ficar fazendo gracinha com comida o tempo inteiro. Ele tem que entender que ele é prefeito de Campos e não Ana Maria Braga. Esse é o primeiro ponto para ser prefeito de Campos. Então, acho que isso no momento eu não quero. Eu quero tocar meu legislativo, tocar minha função de presidente. Se Deus quiser, a população permitir, outro mandato talvez. Teve presidente da República que foi eleito e andou muito jet ski, mas são 8h10 e o próximo bloco vai ser o bloco de eleição, sempre, né? Mas em relação a tudo que foi colocado aqui, esses embates aí com o Vladimir, na CP da Educação, na LOA, né? A gente entrevistou aqui no mês passado outro cientista político, Jorge Gomes Coutinho. Eu já vou fazer para ensejar o tema do próximo bloco, tá? Que é professor da UF Campos, é um intelectual que eu respeito muito. E ele falou aqui, o Nogueira deve se recordar, em relação a essa provocação que o Juninho faz a você responde. Também lembrar que o Vladimir, ao mesmo tempo que criticou você, ele também falou nesse programa. Marquinhos pode ser o vereador mais votado de Campos. Ele falou isso daqui. Né? E o Jorge Coutinho, falando para a eleição legislativa, o Jorge Gomes Coutinho, que não tem ligação com partido político nenhum, né? Um intelectual isento, professor de UF Campos, cientista político, sociólogo, ele colocou que os Bacelar, eles projetam a derrota na eleição majoritária. E se não fosse assim, não terceirizariam a derrota. Como é que você analisa a declaração de Vladimir, dizendo que você pode ser o vereador mais votado, e a do cientista político Jorge Gomes Coutinho? Agora para o próximo? Não, agora. Então, bora. É o que eu disse. Cientista tem que ser respeitado, mas quando você está na política é outra coisa. Você tem uma opinião, lógico, um conhecimento científico, tem que ser respeitado. Mas quando você vem para a política, sente o calor do momento, sente o dia a dia, as coisas mudam. É muito fácil você estar numa sala, no escritório, pensando, estudando, respeitando isso, logicamente, mas quando você vai para a rua, você vê a realidade, você vê a vontade pessoal de cada um, as coisas mudam. E a questão do Vladimir, ele jogar, tem que ser Marquinhos vai ser o mais votado, ficar uma cortina de fumaça, porque eu acho que o mais votado, acho que sempre foi assim, ou é o candidato da igreja, que vem muito forte, ou é o candidato do prefeito atual. Posso fazer um adendo? Marcão Gomes ontem falou que a disputa do mais votado está entre você e Anderson de Matos. Eu acho que parte muito disso, como eu disse, Anderson de Matos, o cara que caminhou ao meu lado ali grande parte do mandato, respeito muito, torço realmente, até que ele seja o mais votado, que ele esteja lá, que é o cara imbatível. O cara que foi para a base do governo, acabou ficando um pouco ofuscado, mas eu acho que se mantiver o seu mandato lá, se conseguir se reeleger, importante para Campos. Mas eu acho que dentro da história, o mais votado tem que ser da máquina do atual prefeito, não na mudança do prefeito, lógico, mas quando é o mesmo prefeito, se mantém ali, teoricamente é ele. Hoje a gente tem uma laranja Bahia gigante que ele está colocando para ser candidato a vereador.
que está jorrando dinheiro, fazendo reuniões dentro de Laranja restaurantes. Bahia, eu não entendi. Muito se fala que é o laranja dele nos eventos, que faz os eventos para ele, que ele não tem o nome. Quem? O nome eu não vou citar porque é um amigo meu, por coincidência, mas está jorrando dinheiro na cidade. Quem sabe do bastidor sabe bem. O dinheiro está voando, é reunião todo dia. Mas deixa eu ver se eu É entendi. caça ali. Tem um laranja que estaria fazendo reuniões para o Vladimir, isso que você está falando? Não, tem um candidato que é o laranja dele, é o que dizem que é o laranja dele nos eventos. E se a gente acompanhar nas redes sociais, é um cara que está pegando o cabo eleitoral até de vereador da base. Se você assistir hoje as sessões da Câmara, o debate entre base e oposição diminuiu. O que está ocorrendo mais é debate entre base e base. É vereador da base atacando o vereador da base, é vereador atacando o cabo eleitoral de outro. Eu até brinquei em outra entrevista, os gabinetes estão fechados já, não tem mais ninguém, passaram a chave nos gabinetes e estão na rua. Então, eu acho, essa questão de Marquinhos Bacelar ser o mais votado, repito, quem me conhece já sabe, não tem vaidade para isso, nossos planos não são esses. Logicamente, nossos planos é ter uma reeleição, é ser bem votado, logicamente, mas não tem essa ambição, nem essa eu quero ser o mais votado. Eu acho que na história, meu pai é o mais votado, se outro passar, que passe por méritos, mas a gente tem isso. Dos atuais, Abdo Neme, né? Abdo Neme é um cara sempre muito bem votado, é um cara expressivo nas urnas. A igreja é muito expressiva, a máquina tem que vir bem expressiva, a oposição tem que ter um candidato expressivo, e por aí vai, sempre foi assim, acho que não muda. Para fechar o bloco, esse pessoa que você falou, que seria laranja e tal, você está falando de Dudu Azevedo? Não vou citar nome, que é meu amigo, mas quem corre aí na rua aí sabe quem é, estão jogando dinheiro, e tem para jogar, joga. Aí a Justiça Eleitoral disse, gastou a mais, gastou a menos, aí a gente vê lá na frente. O que me causa essa estranheza. Até então esse candidato não existia, até um mês atrás. Ele estava indicado, 2 meses. Desculpa, por Vladimir para assumir a nominata no PSD, caso Caio, se não fosse o acordo de Eduardo Paes com o Rodrigo. Eu não acompanhei o bastidor, mas eu acho que dentro dessa linha aí, esse candidato não existia 2 meses atrás. A Madeleine, quando surgiu, o Vladimir ainda batia no peito que era eleito primeiro turno e papapá. Hoje já se vê denúncias contra a minha Madeleine, vindo do partido Agir, que é o partido ligado ao prefeito. Então você vê o desespero batendo. E quando o desespero bate, a gente acaba errando, e pode ser que ele erre, mais uma vez, pela prepotência, pela arrogância de tentar lançar um candidato muito bem votado, atropelando até a sua própria base. Eu vou colocar, posso terminar o bloco com uma declaração? Eu vou botar o que o próprio presidente da Câmara falou em plenário na última sessão. Explicação pessoal aqui, referente a uma denúncia que fizeram contra mim e contra a delegada Madeleine, de uma homenagem que eu fiz aqui na Câmara a todas as delegadas, a professores, e um partido político aí, aliado ao prefeito, presidido por Thiago Virgílio, fez uma denúncia contra mim, propaganda extemporânea, propaganda antecipada. É a verdade que eu venho dizendo, aquela arrogância, aquela prepotência de postar tocando um pagode de frente para o mar em Búzios, que já ganhou no primeiro turno, isso cai por terra, visto o desespero dos partidos políticos aliados a ele. Pude falar aqui também que um partido aliado a ele fez uma ficha talvez falsa de um pré-candidato a vereador e vai responder na justiça por isso, podendo o partido inteiro talvez ficar fora do pleito político. Mas, repito, se tem uma denúncia dessa, numa simples homenagem que foi feita aqui, é porque o desespero já bateu. Você quer comentar ou complementar a sua declaração? Acho que bate no que eu falei. Acho que quando você começa a perder seu tempo, ao invés de administrar a cidade, para pegar a sua base, para atacar os candidatos que podem concorrer com você, se mostra um desespero, se mostra que não tem essa confiança toda de ganhar no primeiro turno, se mostra um medo. Eu digo, isso me preocupa, essa antecipação de eleição me preocupa, porque nós estamos há 3 anos, e quase 3 anos e meio de mandato. Eu pergunto à população e a vocês, qual é o marco positivo do governo Vladimir em Campos? Na saúde a gente não tem marco algum, na educação não tem marco algum, no transporte. Qual o marco positivo? Asfalto no centro da cidade. Isso não é um marco para uma cidade como Campos. Então o que me preocupa é isso, ao invés de administrar os problemas da cidade, ele está preocupado em fazer os espetáculos dele, em sua rede social, e atacar o pessoal que não concorda com ele. Essa coisa, eu estou me estendendo, desculpem, essa coisa do petáculo, né, que é um jargão que ele criou, e que é muito exitoso nas redes sociais, e ninguém pode negar. Você não é a primeira pessoa da oposição que parece se incomodar com isso. Rafael Diniz, vamos botar o Rafael Diniz, que hoje está no grupo de vocês. Rafael, eu acompanhei muito bem aquela eleição de 2016, eu sei que você também.
O turning point para ele vencer no primeiro turno foi a dança do passinho, ali em frente à catedral. Aquilo grudou, né? As redes sociais naquela época não tinham a importância que tem hoje. Essa coisa do petáculo e dele ser muito popular em rede social, e muitos dizem que isso não é uma coisa de um orientador de mídia, é uma coisa dele, isso incomoda de alguma maneira? Incomoda o nível das postagens. Eu acho que é o que eu digo. Se a gente tem um problema faltando leite especial, por que você não posta mostrando à população que você está dando uma solução para o leite especial, mas você mostra chupando uma laranja? Eu acho que parte desse negócio. Se a população está sofrendo com o transporte público, se não tem ônibus, se os ônibus param 6 horas da tarde, se a empresa de ônibus alega estar com 3 pagamentos atrasados, por que você não faz um vídeo como prefeito, diz, não está atrasado, ou está atrasado, o horário vai estender? Por que não fazer isso? Por que a sua rede social ser só midiática? E por que criticar tanto o Rafael Diniz e talvez estar seguindo os passos de Rafael Diniz para uma eleição? Em que sentido? Rede social, se entende que Rafael Diniz foi uma explosão na rede social, 2016. isso favoreceu a eleição. Ele está seguindo o mesmo caminho de Rafael? Então, eu acho que ele tem que avaliar, a rede social de Rafael foi explosão na eleição. Mas em 2016, Rafael venceu no primeiro turno. Então, mas na eleição, Rafael não tinha um cargo de prefeito e usou a rede social para fazer teatro. Era vereador. Então, acho que quando chega no período eleitoral, você quer mostrar seu lado pessoal, você quer trazer um lado mais animado para ganhar a eleição, faz parte. Mas agora, quando você é prefeito, com responsabilidades, com famílias correndo risco, com tragédias, com falta de leite, você não pode usar da rede social apenas para fazer teatro. Eu digo petáculo, que eu acho até engraçado. São 2 bordões que fixaram na população, petáculo e frouxo. A oposição tem seu bordão, que é o frouxo, e a base tem o dele, que é petáculo. Então, acho que parte disso. Eu acho que a rede social não pode ser só midiática, visto que ele tem um cargo de prefeito. Eu penso assim, particularmente, acho que grande parte da população pensa assim, que eu escuto muito isso, recebo muitos vídeos dele, pessoas mandando, que nojo, a população de Santo Eduardo ainda na lama, ele chupando laranja no restaurante, ele comendo um lanche no Farol, sendo que o final de semana foi cancelado. Parte muito do que eu escuto das redes sociais em gabinete. Então... Só pontuar rapidinho, teve uma decisão recente que impediu o impulsionamento agora na campanha. Né? Olha só, você me permite, eu me aprofundei um pouquinho na matéria. Claro. Período, né? É usando um aplicativo do Google, que é o Google Ads. Que você... Para impulsionar. Que ali, é assim, quando você usa aquele aplicativo do Google Ads, né? Não, você fala com quem mora naquela rua só com os números ímpares ou só com os números... É um negócio assim muito perfeito de controle de algoritmo. Mas nós vamos ter impulsionamento na rede. Não vai poder usar esse aplicativo do Google que dá Mas é uma discussão muito relevante que a rede social hoje talvez esteja com muito poder para manipular a nossa própria democracia, né? Independente de posição política pessoal, mas é muito, muito arriscado. Marquinhos, vamos tomar um café ou suco de laranja? Suco de laranja é melhor. Chupar laranja. Chupar laranja que é melhor. Laranja é um problema. Vamos lá. É verdade, é laranja. Bom. Tem o sentido figurado e real, né? Bom, são 8h22 agora então. Mais uma pausa rápida, presidente. E meus companheiros aqui da bancada, você que está nos acompanhando aí também pelas redes sociais ou aqui, claro que pelo rádio também. Uma pausa bem rapidinha, esse é muito ligeiro, para a gente voltar e aí sim falar sobre política, falar sobre sobre a eleição, né? Projeção para as eleições 2024. São 8h23, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização